Olá! Hoje vamos falar sobre a linguagem e escrita na criança conforme os estudos de Luria, Piaget e Vygotsky. Luria foi um neuropsicólogo soviético especialista em psicologia do desenvolvimento. Ele viveu no século passado, de 1902 a 1977, e é considerado o pai da neuropsicologia moderna. Luria centralizou seus estudos na anatomia e fisiologia do cérebro e do sistema nervoso a partir de uma perspectiva funcionalista. Ele abordou temas como a linguagem, a sua influência sobre a cognição e a neuropsicologia. A linguagem é a capacidade humana de compreender e utilizar um sistema dinâmico e complexo de símbolos convencionados, em modalidades diversas, para pensar e se comunicar. Luria define linguagem como uma função complexa que incorpora uma função especial de comunicação social, um instrumento para atividade intelectual e um método para regular os processos mentais humanos. Uma habilidade complexa que desde os tempos mais remotos vem se aprimorando numa velocidade constante no intuito de melhorar cada vez mais a comunicação entre as pessoas e o meio que lhes cerca. Para compreender a construção da linguagem e escrita na criança, alguns autores se associam às ideias de Luria, colaborando para a explicação desse processo, dentre eles Piaget e Vygotsky. Nesse sentido, Piaget, por exemplo, explica que antes mesmo das palavras surgirem, serem escritas e pronunciadas, a criança, com base nos estímulos do seu meio e nas situações experienciadas, se apropria para um universo de imagens, símbolos, gestos, sons e começa a atribuir a estes um significado. Com o passar do tempo, na medida que a criança vivencia novas situações, também busca associá-las com algo que já viveu na busca de compreender um fenômeno dos eventos. Concomitantemente, são construídos seus primeiros pensamentos, os quais permitem à criança, a partir de representações mentais, imaginar e interpretar acontecimentos e criar uma rede de associações, explicações e aprender a expressá-los, seja a partir de um gesto, um som, uma expressão facial ou uma palavra que aprendeu para nomear determinado evento. A música do Pintinho Pio ilustra um pouco o processo de construção de significados e a associação de imagens, sons e palavras criados para o desenvolvimento do pensamento e linguagem. A partir disso, a maneira particular de cada um aprender a interpretar as experiências confere ao sujeito a construção de uma linguagem singular, de modo de ler o mundo. Afinal, a linguagem não é só aquilo que se expressa em palavras, mas também aquilo que se interpreta, associa uma ideia, mensagem, que se constrói e comunica ao mundo pelas modalidades de expressão.
Além da função comunicativa e constitutiva do sujeito, a linguagem tem outras importantes funções, como o planejamento e a organização da ação e a autorregulação do sujeito. A linguagem inicialmente segue a ação, sendo provocada e dominada pela atividade. Posteriormente, entretanto, quando a fala se desloca para o início da atividade, surge uma nova relação entre palavra e ação. Nesse instante, a fala dirige, determina e domina o curso da ação. Surge a função planejadora da fala, além da função já existente da linguagem para refletir o mundo exterior. Na criança, a aquisição da linguagem é um processo que ocorre de forma similar em todas as culturas e que se aprimora ao longo da idade. Recém-nascidos murmuram e têm tipos diferentes de choro que possibilita nomear e passar a reconhecer seus diferentes tipos de necessidades. Com 6 meses, iniciam os balbucios. 18 meses, as crianças entendem 150 palavras e falam cerca de 50. Aos 3 anos de idade, já produz sentenças completas. Para ressaltar a transição da função comunicativa da linguagem para a função autorreguladora, Vygotsky se apropria e transforma o conceito piagetiano de fala egocêntrica. Ao contrário de Piaget, que localiza a linguagem egocêntrica entre a linguagem individual e social, Vygotsky a considera uma forma de transição de linguagem social para individual, no sentido de autorregulação, ao mesmo tempo que tem a forma da fala dirigida ao outro, interpessoal, e dirigida para si mesmo, intrapessoal. A fala egocêntrica é um estágio na evolução da linguagem externa, social e dialógica, para a linguagem interna, que guardaria daquela certas propriedades linguísticas. A presença da fala egocêntrica reflete a emergência de uma nova função, autorreguladora reflexiva da linguagem. De acordo com Luria, as modalidades da linguagem envolvem sistemas variados de expressão e compreensão. Quando a expressão é oral ou vocal, a compreensão ocorre facilmente pelo sistema auditivo. Quando a expressão é gestual, a compreensão é realizada pelo sistema visual. E quando a expressão é escrita, é o sistema visual que possibilita a leitura. A linguagem falada, então, são os fonemas. E o sinal de entrada da linguagem escrita é muito diferente da linguagem falada. A linguagem escrita resulta na aprendizagem de padrões motores realizados com uma das mãos, de modo a inscrever em uma base certos símbolos ou letras, que codificam os fonemas que são chamados grafemas, como nas imagens. Para Vygotsky e Luria, o momento em que a criança começa a escrever não consiste no primeiro estágio de desenvolvimento da escrita. Considera-se que quando uma criança entra na escola, por exemplo, ela já adquiriu um patrimônio de habilidades e destrezas que habilita a aprender e escrever. A escrita é constituída
por um sistema simbólico cultural elaborado que exige da criança o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, especificamente a abstração. Considera-se que a escrita consiste em uma linguagem pensada e não pronunciada que constitui uma das maiores dificuldades com que se defronta a criança no processo de apreensão da escrita. A situação da linguagem falada cria a cada minuto a motivação de cada nova reflexão da fala, da conversa, do diálogo. Na linguagem escrita, nós mesmos somos forçados a criar a situação, ou melhor, a representá-la no pensamento. Também na linguagem escrita, a criança deve agir voluntariamente. A linguagem escrita é mais intencional que a falada. Esse é um motivo central da escrita. A escrita exige das crianças a começarem a tomar consciência da linguagem, a forma sonora da palavra, que na fala é pronunciada automaticamente, sem decomposição em sons particulares, tem de ser decomposta na escrita, ao pronunciar qualquer palavra. A criança não se dá conta dos sons que emite, nem realiza nenhuma operação ao pronunciar cada som separadamente. Na escrita, ao contrário, ela deve ter consciência da estrutura sonora da palavra, desmembrá-la e restaurá-la voluntariamente nos sinais escritos, e somente com a internalização dos signos e significados é que a criança desenvolverá a escrita. Para finalizar nosso estudo sobre linguagem escrita na criança, podemos pensar a partir das palavras de Friedrich. A linguagem é o bem mais precioso e também o mais perigoso que foi dado ao homem. Obrigada pela atenção de todos.